dos maiores problemas que a gente tem é de fomentar um discurso meritocrático. O terceiro setor ele contribui quase 5% para o PIB brasileiro. Isso é tanto quanto, por exemplo, a indústria automobilística. O terceiro setor contribui para a economia do país. E enquanto tem gente trabalhando por amor, tem gente ganhando milhões em cima disso, sabe? Então, nós temos que trabalhar para que os nossos profissionais, nós trabalhemos sim com amor e não por amor, porque isso é insustentável. Salve, salve, nação doadora! Começa agora mais um episódio do podcast É Que Se Faz, É Que Se Doa. É o podcast do Instituto MOL. A gente fala sobre cultura de doação e como isso se relaciona com temas do dia a dia. Eu sou a Mariana Campanati, sou diretora executiva do Instituto e hoje a gente vai falar de um assunto fundamental. A gente quer falar sobre carreira e possibilidade de trabalho com propósito. Será que a gente está trabalhando com isso por escolha ou a gente caiu nessa cilada? Era uma opção ou não era? Para falar um pouco sobre isso, a gente tem duas convidadas especiais, Bruna e Dai. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitarem e doarem tempo e a generosidade de estarem aqui hoje. A Dai nasceu no interior do Ceará e agora é residente de São Paulo. Ela, nas suas redes, compra diversas brigas e batalhas para melhorar a nossa atuação como terceiro setor. Ela se diz ongueira. Ela é uma pessoa dos esportes e ela já atuou junto com o Instituto MOL na nossa frente do Ar Brasileiro Esportes. Seja muito bem-vinda, Dai. A nossa outra convidada é a Bruna Tukamoto. Ela é produtora de conteúdo, jornalista, e ela fala sobre as questões nipo-brasileiras e da cultura asiática nas redes. Seja muito bem-vinda, Bruna. Caímos aqui, estamos trabalhando com propósito, seja isso uma cilada ou não. Seria muito bom ouvi-las um pouco como chegamos até aqui hoje. Então, vou pedir para a Bruna se apresentar primeiro, contar um pouquinho da sua história e do seu trabalho e depois passar a bola para a Dai. Bom, eu sou a Bruna Tukamoto, eu sou lá de Londrina, norte do Paraná, mas sempre estou aqui por São Paulo, né, fazendo alguns trabalhos. Eu sou formada em jornalismo, eu sou pós-graduada em relações de raça, gênero e etnia. Eu sou criadora de conteúdo nas redes sociais, TikTok e Instagram, são as minhas principais redes, e falo bastante sobre cultura nipo-brasileira, porque eu sou descendente de japoneses, e identidade amarela, né, voltada ali para uma questão de questões raciais mesmo, amarelas. E tem um podcast, o Projeto Tori, que fala sobre vivências asiáticas brasileiras, e eu co-dirigi recentemente um documentário sobre a colônia japonesa no Rio Grande do Sul. Muito legal, adorei conhecer. Eu sou cearense, então esse sotaque arrastado vem do Ceará, nascida e criada no interior, e aí com 15 anos fui para Fortaleza e estou em São Paulo desde 2018, então retirante aqui, sou a primeira pessoa da minha família. E eu lembro que em 2008 eu vim a São Paulo com minha tia, que veio fazer uma cirurgia, e eu me apaixonei por São Paulo. Assim, eu coloquei na minha cabeça que eu viria morar aqui, e 10 anos depois eu cheguei aqui de Malicuia. Sou empreendedora social, mas a minha formação é educação física, mas sempre fui picada, cedo fui picada pelo bichinho do social, e quando eu me mudei para Fortaleza, foi trabalhando com o social que eu comecei a me inserir na comunidade nova. Então, eu fazia teatro e esporte na escola, e aí eu usei isso para conhecer o bairro. Aí fui dar aula, né, de teatro e esporte. E aí fundei uma ONG de empoderamento de meninas e mulheres por meio do esporte. Por conta disso, comecei a trabalhar com projetos governamentais, e aí recebi um convite para trabalhar com operação internacional na época da década esportiva no Brasil, que a gente teve ali, né, Copa do Mundo aqui, Olimpíadas. E aí eu já estava fazendo uma carreira na área do esporte, cheguei para o meu chefe, na época da Embaixada da Alemanha, e falei, se me ajuda a fazer uma transição temática, eu quero continuar com projetos sociais, mas eu não quero mais ser a Daiane do esporte. Aí ele me ajudou a fazer essa transição. E aí eu fui experimentar outras temáticas, e aí nesse meio tempo foi que eu vim para São Paulo, e aí hoje trabalhando com fortalecimento institucional de organizações, entre outras coisas. Eu costumo brincar que eu sou uma sobrevivente. Mulheres, vocês se reconhecem como pessoas que escolheram trabalhar com causas e pautas que são importantes, relevantes, de impacto social e que inspiram outras pessoas? Ou vocês
consideram que isso não poderia ser diferente, ou isso aconteceu, ou foi sem querer? Eu nunca pensei nisso. Mas eu acho que até por isso, acho que foi um processo natural para mim. Eu acho que eu sempre me importei muito, desde muito nova, por movimentos sociais, por causas sociais. E aí, quando eu me deparei com esses temas, principalmente voltados aí para vivências asiáticas, amarelas, que foi durante a pandemia, eu falei, eu já produzia conteúdo na época, eu vou aproveitar que eu já faço vídeos para a internet para começar a abordar esses temas, assim. E eu acho que até antes, com outras pautas, eu já fazia algum trabalho, sabe, de conscientização. Não na internet necessariamente, mas às vezes em roda de amigos, em outros ambientes, assim. E eu acho que essa pergunta me fez pensar bastante sobre isso. Eu acho que tem uma coisa que nós que somos minorizadas, assim, não sei se tem escolha, né? Sim. Eu escolhi educação física porque eu queria ser dona de academia. Assim, bem aleatória. Assim, para mim, o auge seria ser dona de academia. E aí, no primeiro ano da faculdade, eu paguei um curso, aqueles cursos de fitness, e foi assim, o dinheiro mais bem dado que eu já dei na vida, porque assim, eu odiei. Imagina dona de academia. E aí, assim, o mundo caiu nos primeiros 6 meses da faculdade, tipo, não vou ser dona de academia. Mas, então, fui explorar várias coisas do que a educação física poderia me oferecer. E aí foi que eu descobri isso, a educação física não é só academia. Tem a parte de educação, e aí eu descobri a parte de empreendedorismo dentro da educação física e o esporte comunitário. Mas tem uma coisa que acho que sempre me acompanhou, que é o social, né? Então, assim, eu nunca trabalhei com nada além do social. A primeira vez que eu assinei minha carteira foi como educadora. Né? Então, assim, isso em 2008. Que loucura. Você trouxe um ponto, Bruna, que eu acho que nos é muito caro, que é sobre essa atuação em trabalho, com propósito, ou terceiro setor, ou, enfim, dentro de movimentos sociais, que é a relação com o dinheiro. E as pessoas não associam muitas vezes, daí pode trazer um pouco essa perspectiva e a sua visão, do terceiro setor como uma carreira. Eu acho que as pessoas, a gente vira e mexe tem algum caso midiático, né? Tipo, que as pessoas se escandalizam quando alguém que trabalha com organização social ganha bem. Ou elas esperam que essa pessoa sempre faça de forma voluntária ou caridosa, ou por amor. E, gente, não é assim, é um trabalho. Mas parte até mesmo de uma consciência, de uma compreensão, educação das próprias pessoas que trabalham nas ONGs. Porque elas nem sabem que elas podem ganhar, né? Porque a própria sociedade vai colocando na cabeça delas que é pecado, que é errado, que juridicamente não pode. Então, tem toda uma educação aí para a gente fazer, né? E, obviamente, tem que seguir regras, tem que seguir aí... tem que fazer os acordos, tem que estar no estatuto e tudo mais. Mas sim, pode, deve, né? Obviamente, nada fora dos níveis de mercado. Mas todo mundo tem que ganhar bem, né? Acho que é isso, é trabalho. E o terceiro setor, só para... passar a palavra, o terceiro setor ele contribui quase 5% para o PIB brasileiro. Isso é tanto quanto, por exemplo, a indústria automobilística. Não é qualquer coisa, né? O terceiro setor contribui para a economia do país. Essa nossa conversa, acho que traz muito um assunto que aconteceu recentemente e explodiu nas redes sociais. Vou passar um trecho de uma matéria a respeito da vaquinha que é o Razões para Acreditar colocou no ar, referente à alpinista Juliana, e depois retirou. E aí trago uma pergunta em cima desse tema. A vaquinha criada para ajudar o alpinista que resgatou o corpo da brasileira Juliana Marins foi cancelada neste domingo. A campanha, que arrecadou mais de R$500 mil, virou alvo de polêmica nas redes sociais após internautas questionarem a taxa de 20% cobrada pela plataforma responsável. A arrecadação tinha como objetivo recompensar Agan, o alpinista voluntário que passou horas em uma missão arriscada lá no Monte Rinjani, na Indonésia, para recuperar o corpo de Juliana, que caiu de um penhasco durante uma trilha. E aí vou tocar uma pergunta que vem lá da rua.
Oi, gente. Eu me chamo Juliano, sou aqui de São Paulo. Queria fazer uma pergunta para vocês. Algumas ONGs cobram um amor à causa para justificar os salários baixos. Isso não é uma forma de exploração emocional? Eu visitei uma organização no Rio Grande do Norte e um assistente social me falou, com os olhos cheios de lágrimas, ele me falou assim: Daiane, eu não quero mais trabalhar por amor à causa. Eu quase perdi o meu casamento. Eu quero trabalhar com amor. Com amor eu aceito. Por amor eu estou de saco cheio. Então nós temos que trabalhar para que os nossos profissionais, nós trabalhemos sim com amor e não por amor, porque isso é insustentável. A gente vive numa sociedade capitalista, né? Eu acho que esse é um papo que eu tenho muito com o meu grupo, que fala e que produz conteúdo sobre questões amarelas nas redes sociais, porque esses assuntos, na verdade, não são vantajosos pra gente, financeiramente falando. E eu falo isso muito com a minha assessora. Tipo, Mica, se eu não falar sobre esses temas nas redes sociais, eu acho que a gente teria mais parceiros, mais publicidades. E ela sempre fala, Bruna, mas isso eu falo pra você sempre. Só que, não, e ela fala só pra eu ter uma noção da realidade, sendo mais racional mesmo. Não pra eu parar, né? E aí eu acabo sempre tomando a decisão de, não, vou continuar, porque é isso, eu acredito nisso, a gente tem um trabalho já bem robusto em relação a esses assuntos, mas é um papo que eu sempre tenho com as minhas amigas, que falam também, que se expõem na internet para falar sobre questões sociais, porque não é vantajoso, né, financeiramente. E ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade capitalista, que é isso que a Day acabou de falar, a gente precisa pagar os boletos, né, e eu também acho que tem várias nuances aí nessa história. Eu acho que algo que, enfim, eu posso estar sendo até precipitada em julgar, porque eu não acompanhei todos os detalhes da situação e do caso, vi notícias, né, sobre essa vaquinha, mas dar um passo para frente e depois voltar, eu acho que desestruturou tudo e confundiu todo mundo. E aí acho que virou uma polêmica maior ainda, sabe? É complexo porque, assim, impacta a imagem de todo mundo que atua com isso. E a gente defende muito, assim, as pessoas, de fato, custa, assim, né? Você colocar uma campanha no ar, você tem as pessoas que estão trabalhando, isso vale para quem está atuando nas ONGs, quem está trabalhando produção de conteúdo, né? Tem muito essa discussão, assim, como é que paga as contas, né? E como que isso fica, de fato, reconhecido como um trabalho, uma carreira, se isso não está associado ao que, de fato, nesse sistema que a gente está, paga os meus boletos, né? Porque a questão, acho que não era nem a taxa em si, né? Eu, pelo menos, entendia cobrar uma taxa, enfim, mas era realmente essa porcentagem que o pessoal estava questionando, pelo menos o que eu acompanhei mais. E eu acho que também esse discurso de que trabalhar por amor, ele é muito romantizado, vem de uma romantização gigantesca do trabalho de ONGs, mas também do trabalho de CLT, por exemplo. Sim. Até hoje eu escuto muito. Quando você trabalhar por amor, cara, já passou esse tempo, tipo, sabe? vamos vestir a camisa, né? Vestir a camisa nos olhos. E aí, enquanto tem gente trabalhando por amor, tem gente ganhando milhões em cima disso, sabe? Então... Bruna, você trouxe acho que tem muito a ver com a sua causa e as suas pautas e o que você tem comunicado e influenciado dentro das questões de ser uma mulher racializada e a discussão da pauta asiática tem emergido com força agora. Assim. Eu, pelo menos, estou muito inspirada, impactada pela temática e você trouxe, né, de todos esses vieses e estereótipos que estão associados aos asiáticos, como que você tem falado sobre o mito modelo, né? Eu queria que você trouxesse um pouco essa perspectiva para a gente. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre esse lance de eu ter ido para jornalismo e ter quebrado esses estereótipos e vem muito desse lugar, né? Do mito da minoria modelo que a gente fala, que é basicamente a gente ser colocado mesmo, e aí os asiáticos de maneira geral, né, principalmente ali do leste e sudeste, que a gente chama de amarelos, ser colocado nesse lugar de minoria modelo para a sociedade. Então, principalmente os japoneses e os seus descendentes, e na verdade isso é um projeto político até, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, de que o imigrante japonês deu certo aqui. Então, isso emerge vários problemas, e acho que um dos maiores problemas que a gente tem é de
fomentar um discurso meritocrático, porque daí eles usam esse discurso para diminuir outras minorias, né, outros grupos raciais, por exemplo, negros, não deram certo, mas o imigrante japonês deu certo, o indígena. E aí isso a gente acaba fomentando ainda mais uma briga entre esses grupos racializados, enquanto a branquitude está ganhando, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas da minoria modelo, só que muitas vezes as pessoas entendem como estereótipos positivos, né? Esse tipo de comentário eu recebo muito nas redes sociais. Você está reclamando de ser vista como inteligente. E aí a questão é que nenhum estereótipo, a gente parte desse princípio de que nenhum estereótipo é positivo, porque realmente rotula, e aí quando a gente fala de população amarela, a gente fala muito de danos psicológicos e emocionais, principalmente por conta desses estereótipos e cobranças, né, que se tornam cobranças. Você é inteligente, você precisa passar no vestibular. Você tira notas altas porque você é asiático. E a gente sabe que não tem nada disso, não tem uma questão científica, biológica por trás disso. Realmente vem de todos esses estereótipos, né, e desses rótulos. E aí quando a gente fala dessas cobranças, por exemplo, na fase de adolescência, a gente está falando de muitas cobranças que se tornam autocobranças para a pessoa e que causam ali danos emocionais, psicológicos. Por exemplo, quando o asiático se torna uma ameaça para a branquitude, no sentido de ser tão inteligente, a gente passa desse papel de ser inteligente para tem que matar um japonês para entrar na USP. Então, até que ponto realmente esse estereótipo é positivo, sabe? E é muito difícil, na verdade, a gente trabalhar isso, porque também o asiático ele tem que abrir um pouco mão dessa zona de conforto, porque vem de privilégios também. Querendo ou não, tem certos privilégios, né? Porque a gente sabe que esse tipo de discriminação ele atinge de formas diferentes. Né, o asiático, por exemplo, não sofre genocídio, algo que a população indígena vem sofrendo há muito tempo aqui no Brasil, desde que foram tomadas as terras deles. Né? Estão sendo. Né? Estão sendo, exato. Acho que todo estereótipo e generalização, todo mundo perde, né? A gente é muito mais complexo que isso. A questão da pauta asiática sim, desse fortalecimento, né, da população amarela, etc., tem sido recente. Eu vejo vários projetos nesse caminho, até porque convivo muito com pessoas asiáticas. E eu queria saber se você tem sentido conquistas nesse campo e se você gostaria de citar outras pessoas para a gente seguir e consumir que poderiam ser... Sim. Eu gosto muito do perfil Notícias Amarelas, que é da Tati. Ela é minha amiga, inclusive amiga pessoal. O Poro também faz um trabalho bem legal no Amarelitude, @Amarelitude. A Bruna Iso, ela é atriz e ela tem o projeto Somos Brasileiros, para reforçar realmente essa identidade brasileira, porque muitas vezes a gente é colocado como estrangeiro aqui no Brasil. E a Ana Hikari também, que é uma atriz super, enfim, que já fez vários trabalhos muito legais, inclusive foi a primeira protagonista da Globo, Amarela, no Malhação. Ela também sempre fala, aborda, e deve ter vários outros perfis, mas assim, eu ficaria acho que 1 hora aqui indicando alguns perfis, sabe? Eu estava ouvindo um podcast da Rádio Tertúlia com a Cida Bento, né, que tem um estudo profundíssimo sobre o Pacto da Branquitude e tudo isso mais, e me deparei com um dado, que vale conferir se é exatamente esse o número, mas que é em torno... pessoas brancas no mundo, né? A gente consome tanto e está tão acostumado a ser impactado por isso, que parece ser muito mais do que é de fato, né? Em torno de 16% da população mundial é considerada população branca. E para mim isso foi chocante também, porque eu acho que é isso, né? Falta representatividade, falta permear a discussão, ocupar o imaginário, a gente sempre volta para esse lugar de formação da cultura e do que a gente está consumindo e como que a gente percebe o mundo. É a representatividade da autoestima do homem branco, né? É verdade. E aí, como que vocês reconhecem que a gente poderia, de alguma forma, fazer disso, de fato, uma opção, uma possibilidade de carreira, ser isso uma opção de bons salários que paguem os boletos que a gente não sei, porque aqui eu estou perguntando para também aprender. Como é que... isso aqui é visto e reconhecido como um trabalho relevante, fundamental na nossa sociedade. Assim. É difícil, né? Desculpa, Nossa. Mas me conta. É bom, né? Estar no lugar que eu estou, né? Perguntar. Lá atrás, quando eu criei minha ONG, que já não estou mais nessa ONG que eu criei, eu tinha a fantasia de mudar o mundo. Até que uma menina me chamou e disse assim, vem cá, filha. Você não vai mudar o mundo, não. Lá em BH, na favela, assim, no Horizonte, a menina chamou assim, vem cá, tu não vai mudar o mundo, não. Mas, olha, deixa eu te dizer, cada uma de nós aqui é um mundo. Se tu fizer
cada uma aqui, você já fez muito. Se ela só faltou assim, para de ser otária. E aí eu fiquei contente. Então, assim, eu já estou contente com o que eu estou fazendo. E é um pouquinho de cada vez, sabe? Eu acho que vem muito naquilo que eu acredito também. Existe muito essa pressão até social de que, se você é uma pessoa com deficiência, precisa defender as pautas, né? E hoje com a internet todo mundo cobra muito essa posição pública na internet. Se você é uma pessoa asiática, você precisa falar sobre isso. E eu tenho uma amiga que é psicóloga, a Mayumi, que ela fala exatamente isso sempre. Ela fala, só o fato de você existir, de viver, de se relacionar com as pessoas e ponderar mesmo, se posicionar, você já está fazendo muito. Eu vejo que tem muita relação com novos formatos de trabalho e como a gente se adapta, mas com o fundamental é a gente ter referência, parâmetros, para saber se a gente está viajando, isso só acontece comigo ou isso é uma questão mais ampla. Um parâmetro de salário, né? Eu falo muito sobre falar sobre dinheiro, principalmente entre mulheres, falem sobre dinheiro. Nossa. Busquem dinheiro, né? Quem não ganha dinheiro? Porque uma mulher com dinheiro não é só uma mulher com dinheiro, né? Uma mulher com poder ou com influência é muita coisa. Assim. Num exercício de imaginação, qual que é o futuro que vocês esperam para esse trabalho? Ou qual que é um lugar que a gente pode chegar tangível e bom? Bom, na criação de conteúdo, eu falei que tenho medo da internet acabar, né? Mas eu tenho muito pra mim que se a internet acabar, eu vou encontrar outras formas de continuar trabalhando com o que eu trabalho, sabe? Eu acho que, inclusive, o documentário mesmo que eu dirigi recentemente é uma forma, apesar de ter sido um projeto independente, mas dá pra viabilizar, né? Isso de forma rentável, enfim. Então, eu tento me apegar um pouco nisso. Acho que eu trabalhei bastante já em terapia, alguns pontos e inseguranças, e eu tento me apegar um pouco nisso, assim. Eu acho que, inclusive, o propósito e a causa, elas não vão me deixar. Eu acho que eu permaneceria, mas eu espero que a internet continue existindo, porque apesar de muitos malefícios, ela ainda ajuda muito, né? Não só na minha causa, mas de maneira geral mesmo. Questão de informação, apesar de ter os seus problemas, sim, eu acho que ela vem para o bem, né? Então eu espero que ela continue existindo, porque a gente tenta democratizar um pouco mais a informação também, ampliar a conscientização de vários temas sociais. Mas se ela acabar, acho que a gente tem outros caminhos. E que ela continue prosperando, né? Continue prosperando para realmente continuar abrindo espaço para outras pessoas colocarem ali as suas questões e a gente continuar criando essa rede mesmo. Eu acho que nunca vai acabar sem não a internet, que talvez possa se transformar em outra coisa, mas acho que as nossas formas de trabalhar, elas também vão se transformando conforme as tecnologias vão se transformando, né? Olha, eu desejo uma sociedade talvez menos polarizada. Acho que hoje está tudo muito polarizado, né? A gente não consegue conversar. Ou, sabe, rua de cima, rua de baixo, uma coisa eu contra você sempre. Isso está muito difícil. Eu torço e trabalho por um Brasil mais solidário. E que a gente possa descobrir, aceitar e acolher essa solidariedade popular brasileira, sabe? Que a gente possa celebrar isso, que a gente possa ver isso na TV, na internet, essas brasilidades, que a gente possa ter as organizações sociais mais fortalecidas, né? Melhor remuneradas, né, com dinheiro para desenvolvimento institucional. Beijo, IACP. Né, para o seu fortalecimento. Enfim, um país com menos desigualdade. Né, acho que meu sonho, né, assim, eu tive um sonho, né, eu tenho um sonho, é que eu não preciso mais trabalhar. Esse é o meu sonho, que eu preciso escolher outra profissão, né, ou que talvez eu não vá viver esse sonho, mas que a minha profissão deixe de existir, não por conta de inteligências artificiais. Sim. Mas porque não vai mais existir desigualdade social no planeta. Quero pedir uma consideração final, um recado, se vocês quiserem dar. E os arrobas também. E acho que também, como pedir para a Bruna, acho que dá e vale também citar outros projetos que você acha que são importantes que a gente possa seguir. Olha, eu sempre gosto de falar para as pessoas doarem para as organizações que estão próximas a ela,
sempre quando eu vou no podcast, eu termino com essa fala. Porque é sempre... as pessoas desconhecem, quase sempre desconhecem os trabalhos sociais que estão próximos a ela. E eu fui em Paraisópolis um tempo desse, e o Ticano, que inclusive tem um podcast lá, ele abriu o janelão dele e ele... Tá vendo aquela esquina lá? Ali tem um projeto social e tal, eles fazem um trabalho muito bacana. E ele começou a apontar assim e mostrar os projetos do território. E ele, enfim, mostrando esse conhecimento, e ele tem um projeto lá também, mas ele mostrando com tristeza que não conheciam o projeto dele. Né? E aí, eu acho que a gente falta conhecer os projetos, as ONGs dos nossos bairros. Então, assim, conheçam, e não só conheçam, mas apoiem, doem o que vocês puderem, mas também, e principalmente dinheiro. Porque, como a própria Bruna já falou aqui, nós estamos numa sociedade capitalista e dinheiro é super importante para as causas, para a gente fazer a mudança social. É isso. E os meus arrobas, enfim, eu tenho um arroba aí que acho que condensa todos eles, que é o meu, que é o Daiane, DAIANY.ONG, e a partir dele vocês, enfim, descobrem meu universo particular. Eu acho que quando a gente fala de conscientização, de ampliar essas discussões mesmo, eu acho que todas as formas são válidas, né? Seja por podcast, seja por, enfim, algum evento, ou seja pela internet, por algum vídeo, algum conteúdo. Então, eu fico muito feliz de participar, de poder ter esse espaço aqui. Parabenizar vocês pelo trabalho, que é feito pelo Instituto MOL. E é isso. O que mais que eu ia falar? Os arrobas. Ah, tá. O meu arroba é Obrigada. bruna.tukamoto no Instagram e no TikTok. Aí tô lá falando bastante, falando também sobre família. Tem uns conteúdos bem para equilibrar, né? Para não ficar tão tema pesado. Falo bastante sobre família, questão ancestralidade, cultura. Então, é isso. Obrigada, Bru, por aceitar o convite, por estar aqui. E essa conversa não acaba aqui. Você ouviu esse papo e lembrou de alguém? Manda esse link para a pessoa. A gente quer chegar mais longe. Dá essa força pra gente. Você teve algum lampejo, comentário, uma crítica, uma sugestão? Quer contar a sua história também na sua carreira? Conta pra gente. Nós somos o @Instituto MOL. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram. Por fim, tudo que a gente citou aqui, referências, links e etc., tá na descrição do episódio. Fuça lá. Até o próximo episódio.